Bem-vindos, amigo Gringo Responde, de volta depois de um mês de férias e com muitas perguntas chegando pelos comentários de YouTube, além de Instagram e Twitter e Facebook. Continua mandando. Olha, enquanto eu estava de férias, existe uma plataforma que estava trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana para conectar brasileiros com professores de inglês. E a Cambly! Os professores do Cambly são todos falantes nativos, trabalham com todos os níveis e muitos falam português. E em outubro, Cambly tem um sorteio. Vai dar 2 planos de um mês, de 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Um para adultos e outro para crianças. É só colocar seu e-mail, link na descrição. E claro, também pode acessar uma aula grátis. Outro link na descrição ou entrar no aplicativo, usar o código AMIGOOutubro. O sorteio é no dia 28 de outubro. Agora, a pergunta de hoje é... Bom, são várias perguntas no mesmo tema, o desmatamento e incêndios na Amazônia, algo que dominava as notícias no Brasil e também nos Estados Unidos por semanas enquanto eu estava de férias. Vou ler as 3 perguntas. Samuel Ted Almeida de Pereira escreveu: Amigo Gringo, faça um vídeo sobre o desmatamento da Amazônia, por favor. A floresta está sendo devastada e o governo mostrando-se conivente ao desmatamento ilegal. Ok, agora Enaldo, de Juiz de Fora, Minas Gerais, escreveu em inglês, vou traduzir. Olá, Seth, tudo bem? Quero saber, os americanos são bem informados sobre as queimadas na Amazônia? Eles acreditam que as queimadas começaram no governo Bolsonaro, como diz parte da mídia brasileira? Cheers! E a terceira pergunta é de Marcos B, que escreveu: Seth, você que viveu no Brasil, o que você acha das declarações de Macron dizendo estão queimando a Amazônia, a nossa casa? O mundo acredita em quem? Macron ambientalista ou nos brasileiros desmatadores? Ok. Vou receber muitos comentários. Então, primeiro, Samuel, deixa eu falar que quem mora fora do Brasil não pode decidir o que acontece dentro do Brasil, mas pode opinar, igual vocês podem opinar sobre as ações do governo dos Estados Unidos. Eu, estadunidense, acho o desmatamento da Amazônia uma coisa terrível e realmente acho que o país deve investir recursos em proteções ambientais. Eu, apesar de reconhecer as razões econômicas que levam ao desmatamento, considero a Amazônia um lugar que vale muito a pena conservar por ter um valor insubstituível. That's a hard word. Por ter um valor insubstituível pela biodiversidade, pelos povos indígenas, pelo turismo, e considero a sua destruição por razões econômicas uma estratégia muito míope, porque não tem como voltar atrás. É um erro que já muitos outros países fizeram. Estados Unidos, meu país, desmatou grande parte da sua floresta nativa nos séculos XVIII e XIX, exterminando os índios e destruindo a sua cultura, o que foi um erro muito grave. Mas não estamos mais no século XVIII e reconhecemos melhor as consequências ambientais e culturais. Agora, o Brasil tem sua soberania e tem todo o direito de desmatar ou de destruir seu meio ambiente se for feito dentro das leis aprovadas por políticos eleitos. Mas sabemos que esse desmatamento está acontecendo não por novas leis, mas por ações ou falta de ações do atual governo, que decidiu retirar recursos das autoridades ambientais. Ok, isso é minha opinião, que vocês podem ignorar totalmente. Eu não voto nas eleições brasileiras, eu não sou brasileiro, só sou uma pessoa que foi profundamente afetada pelas minhas muitas visitas na Amazônia e que me preocupo pelo meio ambiente no mundo inteiro. Agora, segunda pergunta, Enaldo. Olha, a grande maioria do povo nos Estados Unidos não entendeu em termos específicos o que aconteceu na Amazônia. Pergunta para eles e a maioria vai dizer: a Amazônia está queimando e é a culpa do Bolsonaro. O que é uma análise não totalmente incorreta, mas que ainda falta muitos detalhes.
Eu já expliquei para muitos amigos que os incêndios acontecem todos os anos durante essa época do ano e, detalhe, não só na Amazônia, mas em outras regiões, como no Pantanal, por exemplo. E o que digo para eles é que esse ano os incêndios são muito piores do que nos anos recentes, o que muitos atribuem às políticas e falas do governo Bolsonaro. Olha, os americanos mais bem informados sabem disso, porque isso é assunto nas mídias mais sofisticadas, para quem vai além da manchete e quem lê toda a matéria até o final. Mas sabemos que não é a maioria de pessoas que fazem isso. E sabemos que hoje, na era dos memes, a grande maioria de pessoas não se informam pelos veículos com mais credibilidade, nem se aprofundam mais nos temas e por isso aprendem sobre os assuntos de forma rasa das mídias sociais, das notícias da TV, etc. E mesmo muitos que têm o hábito de ler o Washington Post, o New York Times ou até a revista New Yorker ou The Economist nem leem toda a matéria. Agora, é ruim que o mundo pense mais na Amazônia e no desmatamento de outras regiões do mundo? Acho que não. Acho que é muito importante por causa do sentimento de pertencer a uma comunidade global e queremos um planeta que preserve seus recursos naturais onde for. Então, a ideia de muitas pessoas prestarem atenção, mesmo se for por informação não 100% correta, eu acho positivo. Agora, o puta babaca Macron. Quando eu vi o tweet dele, pensei, meu Deus, ele não tem nem ideia do que ele acaba de falar. A intenção foi boa, eu acho. Ele estava tentando unir o mundo, declarar que todos precisamos defender nosso planeta, etc. E não esqueça que a França também tem território na Amazônia, a Guiana Francesa. Mas do ponto de vista brasileiro, as palavras foram muito mal escolhidas. E algum assessor de relações internacionais dele devia ter parado ele antes de postar. Só imaginando os diplomatas franceses no Brasil vendo isso pensando os próximos dias vão ser um inferno. E que os brasileiros são muito sensíveis à soberania da Amazônia. Eu aprendi isso quando eu morava no Brasil e foi compartilhado as páginas de um livro de texto dos Estados Unidos mostrando a Amazônia como território mundial. Claro que o texto foi obviamente falso, com inglês macarrônico, fake news total. Isso não é para dizer que não existe um sentimento colonialista que os países ricos querem poder controlar os países pobres. Entendo essa crítica. Então, concluindo, muito do que o mundo aprendeu sobre os incêndios foi raso. Os líderes do mundo não agiram da forma mais adequada, as mídias sociais não ajudaram na forma de comunicação, mas no fim das contas, acho bom o mundo estar consciente do problema, voltar sua atenção para isso e agir para salvar um recurso que, uma vez destruído, nunca mais vai voltar, mas fazendo de forma legal e sem ameaçar a soberania dos países amazônicos.